Olá, amada igreja, graça e a paz do nosso Senhor seja com a sua vida, com sua família neste momento. Mais uma mensagem de encorajamento para o seu coração. Espero que esteja tudo bem com você e sua família. Que Deus continue abençoando e sustentando a sua vida. Hoje eu vou estar falando sobre o tema Deus é soberano. A soberania de Deus. Quantas das vezes você já ouviu falar que Deus é soberano? Você ouviu falar da sua soberania, mas muitas das vezes você ainda não compreende esta palavra, porque Deus, ele é soberano. Então, Deus sendo soberano, ele é o criador de todas as coisas e não há outro igual a ele. Não há quem o possa instruir, não há quem o possa dirigir os passos e não há quem o ensine para que ele ensine a nós. Ele é sempre eterno, ele sempre existiu. Isaías 45, versículo do 5 ao 8 nos diz o seguinte: Eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Então vemos aqui um Deus soberano, criador de todas as coisas. Ele está dizendo que além dele não há outro. Ele está falando que ele cria a luz e as trevas. Ele faz a paz e cria o mal. O Senhor faz todas essas coisas. Então o ser humano fica tentando de alguma forma atrapalhar a soberania de Deus, dizendo que o homem está no centro das coisas, no controle, por causa que o homem tem desenvolvido, por causa que o homem tem criado algumas coisas, mas não chega aos pés da soberania de Deus, da sua criação, porque Deus criou todos nós. Deus criou os céus e a terra, e aqui está dizendo que ele forma a luz e forma as trevas, cria. Ele não só cria a paz, o bem, mas também o mal, ou seja, Deus está no controle, ele é soberano. Esse mesmo Deus também, ele, quando quer fazer algo, ninguém pode impedir. A sua soberania é tão forte. Esse Deus também, quando quer fazer algo, o homem não pode impedir. Olha só o que nos diz Isaías 43, versículo de número 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ou seja, Deus, ele está no controle, ele faz o que quer, ele age como quer. E ainda que houvesse dia, ou seja, antes que houvesse a terra, dia ou noite, ele já existia, ele é sempre eterno, ele é soberano. E ninguém há que possa ajudar ou livrar alguém das mãos do Senhor. Caindo alguém nas mãos do Senhor, já era, não tem mais jeito. E nós vemos aqui que Deus, ele tem todo o controle, ninguém impedirá o seu agir. Deus, ele é onisciente, onipotente. O Salmo 139 vai nos dizer que ele nos conhece e sabe do nosso andar, o nosso deitar. Não podemos fugir da sua presença. Assombrosamente maravilhoso ele nos formaste. Ele nos viu a substância ainda informe e escreveu no livro todos os nossos dias, antes que nenhum deles havia ainda. Que preciosos são os teus pensamentos, não conseguimos contar sua grandeza. Sonda-me, Senhor, e me conhece, prova-me e sabe os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia pelo caminho eterno. Deus conhece o meu nascimento, desde a geração no ventre da minha mãe, até o dia em que ele me levará para a sua glória, ou o dia que Jesus voltar. Deus conhece e já escreveu no livro todos os meus dias, sendo que nenhum deles havia ainda. Só um Deus soberano que tem o controle de todas as coisas pode fazer isso. E Deus também, ele entregou os homens às suas imundícias. Deus permitiu também que os homens fizessem algumas coisas contrárias à vontade e grandeza dele. Romanos capítulo de número 1, versículo 18 ao 32 vai nos falar
que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, por isso não temos desculpa diante de Deus, e as pessoas que fazem o mal também são indesculpáveis diante de Deus. Precisamos de Cristo, e quem não tem Cristo, o próprio Deus nos entregará as suas próprias imundícias, conforme aqui Romanos capítulo 1, do 18 ao 26. Por isso, os homens conhecendo a Deus, sabendo que Deus é poderoso, grandioso, que Deus é soberano, não se satisfazeram no Senhor, mas criaram criaturas e adoraram essas criaturas, a imundícies humana. E também os homens e as mulheres, eles deixaram a sua natureza, homem com homem, mulher com mulher, e se mutuaram entre si, cometendo torpeza, cometendo ali imundícias diante de Deus, e Deus os entregou a essas imundícias e a perdição eterna. Ou seja, Deus é soberano, Deus está no controle. Nós olhamos um mundo decadente, nós olhamos um mundo pecador, nós olhamos um mundo que caminha passos largos para o inferno. As trevas tomam de conta do mundo, mas Deus continua num alto e sublime trono, controlando todas as coisas, e nada sai do seu controle. A minha e a sua vida está guardada na mão do Todo-Poderoso, daquele que tem o controle dos céus e da terra, daquele que criou o mal e o bem, daquele que criou as trevas e a luz, daquele que está no controle. Aleluias. E vemos aqui que o homem deixou de adorar a Deus para adorar a criatura feita pelas suas próprias mãos. Deixaram o contato natural, homem com homem, e se mutuaram entre si, cometendo torpeza, mulher com mulher, homem com homem. E nós vemos aí a perdição que está acontecendo. Nós vemos que o homem criou criatura para adorar, porque a criatura não dá ordem para ele, porque a criatura não fala na palavra que o que eles têm que fazer, eles querem andar conforme a sua vontade. Por isso há os pecados na terra, por isso a morte, por isso há roubo, por isso a enganação, por isso a tristeza, por isso a angústia, por isso a decepção, porque os homens deixaram de adorar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória, aquele que se manifestou desde a criação do mundo, pelos seus atributos invisíveis. Ele fez conhecer os seus atributos para que nós vivemos para a honra e glória do seu nome. E Deus está no controle e continua no controle. O livro de Jonas vai nos relatar que Jonas recebeu uma ordem do Senhor para que fosse a grande cidade de Nínive para pegar aquele povo, porque a ira daquele povo estava chegando a Deus. Deus está virado com aquele povo e disse para o seu servo: vá lá, para o seu profeta, vai lá e fale do meu amor, fale aquele povo para se arrepender, aquele povo para olhar para Deus, para se arrepender diante de Deus e mudar a sua vida. Mas Jonas não gostava daquele povo, e Jonas pensava que estava no controle da situação. Jonas, porém, foi, mas não para Nínive. Ele achou um navio para Tarsis, entrou nesse navio e ali ficou naquele navio. E Jonas pensou que estava tudo bem, que estava tudo tranquilo, e estava ali tranquilamente naquele navio. Mas de repente aquele que criou o mar, aquele que se deu sabedoria para o homem para criar o navio, fez uma grande tempestade, ventos contrários, ondas, e ali houve turbulência naquele navio, e aqueles homens que ali estavam não podiam conter com aquela tempestade, e eles perceberam que não era uma tempestade qualquer. Então eles começaram a clamar pelos seus deuses, e os seus deuses não pôde ouvir. Então lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então Jonas disse: o problema sou eu, estou fugindo da presença do Senhor. E da presença do Senhor ninguém vai fugir, Deus vai te achar. Deus sabe onde é que tu anda, Deus sabe o que tu faz, Deus sabe se realmente há adoração no seu coração, se há louvor nos teus lábios verdadeiramente vindo do fundo da alma, se você realmente é um cristão que entende a soberania dele e o adora pelaquilo que ele é, não pelaquilo que ele faz. Então Jonas diz àquele homem: o problema sou eu, me lance no mar. E aqueles homens lançam ele no mar, e aquele que criou todas as coisas fez um grande peixe vir
e engolia Jonas. Jonas passa 3 dias no ventre do peixe. Jonas não morre porque o Criador de todas as coisas sustenta Jonas. Porque aquele que diz que é para ir na cidade de Nínive, ele vai cumprir com sua palavra. É para Jonas ir para Nínive, porque ele determinou, porque ele é soberano. Então depois de 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o peixe vomita Jonas lá na terra de Nínive, e Jonas vai lá mesmo contra a sua vontade. Ele prega aquelas pessoas se convertem, voltam os seus olhos para Deus. Deus salva aquelas pessoas, mas Jonas continua triste ainda. Mas Jonas percebe a soberania de Deus. Jonas sabe que Deus é soberano, e ele viu a grandeza de Deus naquela cidade. E hoje Deus está falando, e hoje Deus está usando muitos Jonas. Ainda que você não goste das pessoas, você tem que pregar para elas. Você tem que viver para o Deus que controla a sua vida. Você tem que viver para aquele que é o Criador de todas as coisas. E saiba que mesmo você fugindo da presença dele, ele vai trazer você de volta para os caminhos dele. E ainda que você não perceba se você errou ou falhou, ele vai trazer ao seu coração aquilo que você não sabe. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Vê se eu fiz algo de errado e me guia pelo caminho eterno. Soberania, ele sabe todas as coisas. Ele vai te achar. Não te adianta esconder dele, ele está no controle. E esse mesmo Deus que está no controle de todas as coisas tem o controle da ciência, tem o controle da sua vida, do seu corpo. Ele sabe o que você precisa, o que você necessita. Ele sabe da doença e ele pode curar você. Ele pode mudar a sua vida. Ele sabe da sua história. Ele pode tocar em seu coração. Ele pode preencher a sua vida neste momento. Ele é soberano. Deus é soberano e não há nada impossível que ele não possa realizar. Algo impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível. Por isso agarre nas mãos desse Deus soberano. Ele está sobre todas as coisas. Ele está sobre os problemas, ele está sobre as circunstâncias, ele controla o mar, ele controla os navios, ele controla o homem, ele controla a sua situação. Então diga para ele: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode me ajudar, o Senhor pode me sustentar, o Senhor pode fazer algo na minha vida, na minha família, o Senhor pode tocar no corpo, o Senhor pode curar e restaurar o corpo, mas também principalmente, Senhor, toque na alma, limpa minha alma e me fortaleça cada dia mais na tua presença, porque tu és soberano sobre a terra, sobre o mar, sobre tudo. E eu creio em ti. Eu sei que o Senhor tudo pode e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agindo o Senhor, quem impedirá? Eu creio que o Senhor vai agir na minha vida, vai agir na vida dos irmãos. Eu creio que o Senhor pode fazer algo neste coração que está aflito, nesta vida que clama neste momento, nesta vida que aguarde uma cura, aguarde uma mudança, aguarda algo do Senhor. Sei que o Senhor pode fazer, e seja feita a tua vontade. E se tu não fazer, o Senhor continua Deus sobre essa terra, um Deus soberano, um Deus que é adorado entre as nações, entre essa terra, no céu, em todos os lugares. Tu és soberano, o Senhor é Deus. E com esta palavra eu encerro neste momento. Coloque sua vida diante daquele que tem todo o controle. Não confie em homens, não confie em pessoas, não confie em palavras. Apenas caminhe com as mãos dadas no Deus que é soberano. E Deus vai te ajudar. E Deus vai fazer com que você tenha a paz que excede todo entendimento e uma vida tranquila nessa terra, mesmo com toda a turbulência, mesmo com todo o caos, mesmo com a situação difícil. Ele vai trazer algo para a sua alma, ele vai trazer um conforto que a terra não traz. Até o próximo vídeo de encorajamento, se Deus permitir. Que Deus abençoe sua vida e sua família. Graça e paz.